Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Eu já dei as boas-vindas aos novos integrantes e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema do Livro dos Médiuns, que é sobre o embuste, os falsos médiuns e as falsas mensagens psicografadas. Queridos e queridas, estamos vivendo tempos bem complicados. Começou a infestação de mensagens psicografadas, porque nós estamos em ano de eleição, né? Então é muito importante que a gente fique muito atento ao que está acontecendo, né? Para não cairmos ingenuamente em golpes de pessoas sem escrúpulos, sem caráter, sem pingo de dignidade, que usam a questão espírita, a questão espiritual como moeda, né, de conquistar coisas assim bem espúrias, né? Nós estamos em ano eleitoral, então a intenção por trás do espalhamento dessas mensagens é uma intenção eleitoral, né? E antes de eu continuar, eu quero ler para vocês aqui um texto do capítulo 28 do livro dos médiuns, tá? Que fala exatamente sobre as fraudes espíritas e os médiuns interesseiros. Se vocês gostam do conteúdo desse canal, se inscrevam no canal, ativem aquele sininho, porque o meu canal é muito pequenininho, para que vocês possam receber, né, os vídeos. E se gostarem do vídeo, se conseguirem ir até o fim, deixem um like e um comentáriozinho, pode ser um emoji. Bem, antes de eu fazer essa leitura, eu quero só complementar aquele pensamento. Estamos vivendo um momento delicado, um momento difícil, estamos em ano eleitoral. Se nós nos lembrarmos, vamos fazer uma retrospectiva, quando estavam derrubando a Dilma em 2016, começou a aparecer uma enorme quantidade de mensagens psicografadas horrorosas. Na época da Lava Jato, quando estavam prendendo Lula, começou a aparecer um monte de mensagens psicografadas horrorosas, chamando aquele juiz parcial de salvador da pátria, que ele vinha num cavalo. E depois, quando o Inominável apareceu no cenário, também surgiram mensagens psicografadas de pessoas, personalidades mundiais, né, como se fossem espíritos de luz. Olha, gente, tem que ter muito estômago e muita saúde para a gente aguentar isso, né, sem sair por aí dizendo impropérios, porque olha, é impressionante a falta de dignidade de certas pessoas, né? De certas pessoas que fazem isso com o intuito de conseguir votos, né? No caso das pessoas ingênuas que vão olhar aquilo e dizer: oh, meu Deus, uma mensagem daquele espírito, oh, meu Deus, o que ela está falando, o que ele está falando. Um absurdo, uma falta de humanidade, inclusive, além de ser uma falta de caráter, né? Uma falta de humanidade. Porque com a fé das pessoas, quem brinca com a fé das pessoas, quem ilude as pessoas usando a fé das pessoas, são pessoas extremamente sem caráter, extremamente desprovidas de tudo. Bem, antes da gente continuar, né, de eu continuar o pensamento, eu quero ler um parágrafo para vocês do livro dos médiuns, tá? Então, é o capítulo 28. Questão 304. Médios interesseiros, fraudes espíritas. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada.
Diremos, desde logo, que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Ele está falando da mediunidade, né? Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos que já se conhecem seriam os falsos médiums, e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Né? Honorabilidade, botam lá o nome Bezerra de Menezes, São Luís, Joana de Ângeles, né, que são nomes honrados, nomes que todo espírita sabe, é um espírito de luz. Esses trapaceiros, eu nem vou chamar isso de médium, tá, gente? Porque não são médiums, são trapaceiros. Não vou continuar porque é bem longo aqui, mas é muito interessante esse texto. Quem tem o livro dos médiums, eu até vou pesquisar o link aqui, que deve ter na Kardecpedia, daí eu ponho o link para vocês lerem todo o texto, vale muito a pena. Vocês viram, não tem trambique desinteressado, ninguém faz uma mensagem dizendo, agora a novidade é que eles estão falando mal do Lula, usando nomes assim de ex-presidentes, Tancredo Neves, Itamar Franco. Gente, é muita picaretagem, é muita safadeza eles fazerem uma coisa dessa, sabe? E muito se deve ao grau de ingenuidade da maioria das pessoas, que acabam olhando aquilo sem um pingo de critério, de senso crítico, não se questionam a respeito. Escuta, mas, meu Deus, mas será? Será que o espírito de luz ia estar tão interessado no ano eleitoral de um país aqui? Né? Afinal de contas, espírita não pode falar de política, por que os espíritos de luz iam estar se metendo em época de campanha, não é verdade? A maioria eu falei isso brincando, porque vocês sabem que eu falo de política. Eu acho que nós temos a obrigação de entender política para não cair nesse tipo de trambique, né? De mensagem psicografada, falsa mensagem psicografada de políticos falando de política, falando mal do nosso presidente, falando mal daquele que está lutando por justiça social no país, né? Então, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça a quem interessa essas coisas. Quem é que está por trás disso? E esse canal, eu não vou dizer aqui o nome, acho que eu até aconselho vocês a não entrarem lá nesse canal para não dar chance dele ficar maior que ele já tá, ele tá enorme. Esse canal, dizem, eu não sei, eu só entrei lá uma vez, assim, olhei aquela bandeirona, já me assustei, peguei trauma, né, da bandeira do Brasil, tá sendo superado agora, muito de leve. Eu pensei, gente, mas o que é isso? Aí, tinha poucos vídeos, assim, daí eu pensei, mas que coisa mais... E aí já me falaram que eles postam os vídeos e eles deixam alguns dias, quando começa a ser muito denunciado, eles tiram do ar os vídeos, sabe? É gente muito sórdida que tá fazendo isso, é gente muito sórdida, sabe? Muito sórdida. Então, tem uma coisa lá que... eu não vou nem repetir aqui as aberrações dessas falsas mensagens, né? Nós só precisamos ter em mente que eles têm o interesse de desmoralizar todo aquele médium que fica entrevistando uma outra médium, dizendo que estão lá conversando com um ET, com espíritos de outro planeta. Gente, analisem uma coisa, pensem uma coisa, pensem. Se esse espírito que se diz de um outro planeta, se diz tão evoluído, tão suprassumo, né?
O que esse espírito está fazendo, incorporando numa médium aqui no planeta de expiação e provas, num programa de um médium? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar? É a mesma coisa que dizer que Deus, essa inteligência suprema que criou o universo todo, está preocupado com quem a pessoa está dormindo. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Como é que uma energia tão suprema que cria, e eu acredito nisso, que essa energia primordial, né, inteligência suprema, criador dessa forma que é o universo, vai estar preocupado se a pessoa está dormindo com um homem, se está dormindo com uma mulher. Pensem, sabe? Meu Deus! Isso é coisa do ser humano, um ser humano pequeno, tacanho. E a gente espelha isso e daí ficam dando palco para esses pilantras, esses picaretas. Esse que fica conversando com ET é o mesmo que fez um livro, na época do golpe contra Dilma, um livro que todo espírita andava com esse livro de baixo para cima. Talvez tenha sido um dos despertares do fascismo dentro do movimento espírita. Esse livro que falava do PT, falava mal, que todo petista tinha ligação com as trevas e não sei mais o quê. São essas pessoas. São essas pessoas. Sabe? Como é que nunca surgiu nenhum médium de esquerda incorporando o espírito, dizendo que os da extrema direita são isso e são... Não surge isso. Por quê? Porque as pessoas de esquerda têm mais o que fazer. Os espíritos iluminados de esquerda têm mais o que fazer, a não ser ficar criando fake news. Tem aqui, ó, naquele site, eu acompanho esse site, que é o boatos.org, eles chegaram a levar... Gente, que vergonha, sabe? Isso pro espiritismo é tão vergonhoso. Levaram lá no site uma mensagem, dizendo como falsa, uma mensagem do Tancredo Neves, sabe? Que estava falando sobre o inominável. Tá aqui, boatos.org, eu acho que nem sei como é que eles checaram. Não vou ler tudo porque é enorme, vou botar o link depois para vocês. Sabe? É uma vergonha. Isso, gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o espiritismo. Isso é uma vergonha para quem estuda. É uma vergonha para quem acredita nas coisas básicas. E eu vou dizer para vocês, de toda a obra do Kardec, o Livro dos Médiuns foi o que envelheceu melhor. Ele é o melhor de todos, o Livro dos Médiuns. Ele continua extremamente atual. Os outros têm coisas que envelheceram, porque a ciência mudou. A ciência mudou, gente. Sabe? Envelheceram. E a gente precisa ter a humildade de admitir isso. Sim, envelheceram. A gente não pode ficar batendo numa tecla de coisas que foram ditas no século XIX, né? Coisas a respeito da ciência, coisas a respeito de algumas condutas sociológicas. Valia lá na época, século XIX, quando o Kardec escreveu. Né? E ele era um homem progressista. Ele era, eu não estou dizendo que ele era um comunista. As pessoas não entendem as coisas. Ele era um progressista. Ele era um homem de ciência. Ele questionava. Na Revista Espírita tem vários artigos do Kardec, ele contando das experiências mediúnicas que ele pertencia, ele participava de muitas, contando de fatos que aconteceram naquela reunião mediúnica, que ele questionou. Ele disse, não, isso pra cima de mim, não. Teve um caso muito interessante que o Kardec escreveu, se eu não me engano, na Revista Espírita de junho ou julho de 1866. Tudo isso tá na internet, tá, gente? É só vocês pesquisarem a coisa certa pelo caminho certo. Eu vou, à medida que eu conseguir, eu vou colocando links, eu vou afixar esses links no comentário desses vídeos. Onde o Kardec
foi confrontado numa reunião mediúnica e o espírito se apresentou como um padre, que era um padre muito famoso da época, que havia desencarnado. O Kardec meio que conhecia a trajetória daquele padre, um padre extremamente famoso mesmo pela sua obra e tal. E o padre começa a falar algumas coisas meio sem cabimento, e o Kardec para. Epa, vamos se acalmar aqui dessa reunião, que tu não é esse padre. Ele se dirige ao espírito, né, que está, que o médium de psicofonia está lá dando passagem. E o espírito começa a rir. E daí ele diz, mas escuta, por que tu fez isso aqui? Daí o espírito diz assim, porque vocês permitiram. Vocês permitiram. Entende? Vocês entendem como é que é? Se a gente permite que continuem fazendo isso, se a gente permite, se a gente dá palco, se a gente compartilha esse mundo de mentira, esse mundo de coisas perversas mesmo, perversas, porque nós estamos prejudicando pessoas encarnadas usando falsamente, nós não, né? Nós não, mas se a gente compartilha isso e divulga isso, nós estamos prejudicando pessoas encarnadas, mentindo, divulgando mentiras, calúnias e difamação, usando o nome de desencarnados que não estão aqui para desmentir. É um duplo crime. É um duplo crime. O Bezerra de Menezes não está aqui para dizer, gente, não fui eu. Não fui eu que fiz isso. E aí, se alguém recebe uma mensagem do Bezerra de Menezes dizendo, ó, eu não fiz nenhum tipo... Vão dizer que aquela lá é a mensagem mentirosa. Vocês entendem a perversidade disso? E nisso vai água abaixo, pelo esgoto, o nome do espiritismo. Já não bastara que espíritas muito famosos já colocaram o nome do espiritismo no esgoto, dizendo coisas pavorosas por aí, nas redes sociais. Porque rede social não perdoa. O que está na rede social, está na rede social. Não perdoa. Não adianta dizer, ai, não era bem assim. Tem print, tem tudo, tem alguns até que excluem os vídeos, mas o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. Então, como nós vamos nos vacinar a respeito dessas porcarias? Primeiro de tudo, tem internet, minha gente, usem o Google de forma coerente. Saiam das bolhas de desinformação. Esses grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles adoeceram a mente das pessoas. Adoeceram. Por isso que tem essa coisa, né, de, ai, mídia lixo. Ai, a mídia toda é lixo. Claro, eles querem dominar as pessoas a tal ponto que as pessoas não saiam mais daqueles grupos. Não saiam mais. Daí a pessoa não pesquisa no Google, a pessoa, porque ela vai querer estar alimentando na mente dela aquela porcaria, né? Então ela vai ficar presa, é quase um cárcere privado, ela fica presa recebendo só aquilo, só aquilo. Olha, gente, é tão cansativo, sabe? É tão cansativo. Às vezes eu penso, meu Deus do céu, mas olha, até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai ter saúde para aguentar isso? Então, o primeiro passo, recebeu alguma coisa dessas, entenda, não existe mensagem que tenha um cunho, estranho qualquer, que seja chocante, que não tenha uma intenção. Raciocinem, vamos raciocinar. Isso era o que Kardec batia, gente, batia. Ele falava em fé raciocinada, ele falava... a questão filosófica toda é uma questão de raciocínio lógico, da gente se questionar. Quem está ganhando com isso? Estão falando mal do Lula? Da esquerda? Estão falando mal
de pessoas que não podem mais se defender, até da Dona Marisa estão falando, ela já está morta, né? Até isso eles estão fazendo. Quem é que vai ganhar com isso? Se falam mal da esquerda, quem é que ganha com isso? Se não é a extrema-direita? Porque existem políticos de direita que ainda têm ética. O Alckmin, por exemplo, que é o vice-presidente do nosso país, que foi chamado pelo Lula porque nós não ganhamos essa eleição sozinhos. Lula não ganhou sozinho. Ele teve apoio de outros partidos que não eram de esquerda, né? O Alckmin ainda é da direita, mas é uma direita que não é extrema-direita, né? A extrema-direita, ela é baixa, ela mente, ela cria fake news com coisas que é inadmissível. Uma mensagem psicografada ser usada como fake news, gente, é uma vergonha. Nós estarmos com uma mensagem psicografada no site do boatos.org, isso é uma vergonha, isso desmoraliza completamente a doutrina espírita. Isso liquida, gente, liquida, sabe? Liquida. Eu tenho muitos amigos que não são espíritas, tenho muitos amigos que são ateus. Eles brincam comigo, eles dizem: nossa, Suzy, agora então, para vocês salvarem a moral da doutrina espírita, vai ficar bem complicado. Depois que a gente já viu tanta coisa acontecer, agora usando mensagens psicografadas falsas. Gente, é muito triste. É muito triste. Então, vamos só fazer aquela recapitulada final, né? Veio a tal da mensagem, recebeu num grupo lá, olhou aquilo, ficou chocado. Oh, meu Deus, que coisa. Primeiro, tá? Espírito de luz não choca ninguém. Não choca. Não choca. Não tem tempo para isso, tá? Não tem tempo. Quem tem tempo para ficar, tipo eu aqui, fazendo videozinho para tentar desmentir fake news espiritual de espírita de extrema direita, é gente encarnada, né? Nós, gente encarnada. Espírito de luz ou espíritos zombeteiros de quinta categoria. Os batedores que estão por aí, estão em volta da gente. Não estão em nenhum buraco escuro, não. Eles estão aqui, em volta de todos nós. Em volta de todos nós. Então, quem tem tempo para isso não é espírito de luz. Se chocou em ano eleitoral, daí vocês se perguntem, a quem está beneficiando isso em ano eleitoral? Quem está beneficiando? A quem? Qual partido? Qual a ideologia? E aí vocês comecem a fazer esse raciocínio lógico até que vocês entendam. Isso não é verdade. Isso é falso. Isso é aquela coisa do telefone sem fio. Na época mais antiga, isso era feito, eram plantadas notícias falsas no rádio, no jornal, nas revistas. Notinhas assim. Ah, o fulano me disse, uma fonte me disse. Era assim que eram feitas as fake news. Né? Na TV tinha aqueles programinhas de fofoca. Era isso. Agora as fake news estão na internet e elas alcançam muito mais rapidamente as pessoas. Então, pensem, parem para analisar, não permitam que esse pessoal da extrema-direita, que essas pessoas que só pensam em poder, em dinheiro, em destruir o patrimônio público, em destruir a mente das pessoas, né? Em destruir as ligações que as pessoas têm umas com as outras, destroem famílias, grupos de amigos, porque envenenam, mentem. Quem é que ganha com isso, gente? O país não ganha com isso, ninguém ganha com isso, nós não ganhamos com isso. Sejamos um pouco mais atentos, sejamos um pouco mais, sabe? Porque se a gente está querendo se espiritualizar, se a gente está querendo aprender alguma coisa, a gente precisa aprender com essas coisas horríveis que estão nos cercando. É a chance de aprender. Como é que eu vou me livrar disso? As pessoas perversas vão continuar sendo perversas. As pessoas que têm más intenções vão continuar agindo com má intenção. Então, o que a gente precisa fazer?
se vacinar. Em todos os sentidos, né, a gente precisa se vacinar. A gente precisou se vacinar contra o Covid, a gente precisa se vacinar contra a gripe, a gente precisa vacinar as crianças contra tudo. E a gente precisa se vacinar contra fake news. É uma forma também de nós não sermos negacionistas. Acreditar em qualquer coisa horrorosa que aparece é ser infantil, manipulável, é ser frágil, sabe? Nós não podemos cair nisso o tempo todo, gente. Já passou muitas mensagens horrorosas psicografadas, né? Aquela que falava bem do Moro. Hoje a gente sabe quem é esse homem. Quem é esse homem? Né? Inclusive existem suspeitas que ele nem passou em teste nenhum para juiz, que ele foi colocar. Ele não passou na OAB. Como é que uma pessoa que não passa na OAB consegue ser juiz? Né? Então, gente, não vamos permitir. Não vamos permitir. Já destruíram muito o nosso país, já destruíram muito as relações sociais, já tem família contra família, já tem parente contra parente, filho contra pai, pai contra filho. Já tá uma desgraça total a nossa sociedade. Não vamos continuar alimentando esse monstro, continuar alimentando essa coisa, sabe? Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer. Pro nosso bem, pra nossa sanidade, né? Ter um pouquinho mais, assim, de perspicácia. Não ser tão enganado, tão pato, gente. Ser tão pato. Eles usaram o pato como símbolo. Vocês lembram disso? Um pato. E todo mundo caiu como um pato naquilo, né? Olha, meus queridos, é isso, tá? Hoje eu realmente quis dedicar essa nossa conversa a essa questão, tá? Eu vou tentar anexar alguns links aqui para vocês. Se vocês souberem de outra fake news que tá rolando, deixe nos comentários, de repente eu posso fazer um outro vídeo também. Fiquem bem, fiquem com Deus. Seja lá a ideia que dele tenham.